admiro bastante a Suno, você obviamente vai contar todos os detalhes aí, mas por democratizar e levar aí a Bolsa de Valores aí pro brasileiro médio que não tem essa cultura, né? Então... Exato. Eu acho que já abre dizendo, o pessoal que tá vendo a Suno, a gente falou, muita gente te conhece, né, Thiagão? E acompanha a gente, já segue. Suno. Bom, a Suno é uma empresa focada em trazer as melhores soluções de investimento para os nossos clientes. Ponto, é isso. Obviamente que cada cliente tem demanda diferente, tem cliente que gosta de ler relatório, tem cliente que gosta de investir através de fundos, tem cliente que quer através da Wealth. O que a Suno quer é sempre ter a melhor solução de investimentos para nossos clientes. É uma empresa que teve um crescimento interessante ao longo dos últimos anos. A gente acredita que nós fomos uma das forças propulsoras desse crescimento do número de investidores, né? Quando a gente começou tinha por volta de 500 mil investidores na Bolsa, acho que agora bateu 5 milhões, né? Por volta disso... CPFs, investidores, pessoa física únicos. Isso. Eu não sei se é únicos, porque às vezes eles têm um double counting lá na B3, Tá, mas tinha double counting e continua tendo double counting. Mas enfim, o número cresceu 10 vezes o número de investidores em ações. Fundos imobiliários foi até mais do que isso, foi de 80 para 1,5 milhão no período da Suno. A gente, no caso específico de fundos imobiliários, temos a maior quantidade de materiais publicados, então a gente acredita que foi uma das forças propulsoras aí do mercado de capitais, que é nascente no Brasil, né? Se você for ver, mesmo com todo esse crescimento, ainda é por volta de 2% da população. Um país desenvolvido como os Estados Unidos é 50%, mas mesmo países de nível socioeconômico parecido com o Brasil, como Rússia, China, Colômbia, esse percentual gira em torno de 5%, às vezes até um pouquinho mais, 10% da população já investe em ações e fundos imobiliários. E uma coisa assim, só para te dar um dado, a Índia tem mais investidor em termos percentuais, né, não é nem em termos absolutos, do que o Brasil, só que tem uma renda per capita mais ou menos de 1/3 do Brasil. Então, estava longe da cultura do brasileiro, tinha pouca informação, os juros altos também foram um inibidor. Não animavam, né? As pessoas a botar no risco o dinheiro. Lógico, afinal o juros está alto, para que eu vou correr risco, né? Eu acredito que a queda da taxa de juros, que obviamente depende muito, para não dizer principalmente do governo, né? Tem um governo responsável, um governo fiscal e com políticas monetárias que não sejam muito agressivas em termos de impressão, são fundamentais para que a gente deixe de ser um país da agiotagem para um país do empreendedor, né? Perfeito. E assim, o empreendedor, em algum momento na vida, ele vai precisar de capital para dar o próximo passo, e o mercado de capitais ele é fundamental para dar liquidez para boa parte desses empreendedores, ou empresas que vão comprar as empresas desses empreendedores, ou vão dar a saída para o fundo de venture capital que entrou lá atrás e apostou nesses empreendedores. Então, eu acredito piamente que existe uma correlação muito grande entre um mercado de capitais desenvolvido e o índice de desenvolvimento de um país. Isso aí, para mim, é muito claro. Até podemos fazer um dia um estudo sobre isso. Não, já tem muitos. Vamos falar sobre isso depois. Mas, antes, a minha primeira pergunta o nome desse podcast aqui chama Na Arena. Na Arena. O nome chama é ótimo. Mas esse podcast chama-se Na Arena. Sabe por quê? Não. Era isso que eu queria que você respondesse, mas para eu poder explicar. Senão não ia ter graça. Mas não, eu hoje estava discutindo aqui, como é que vai chamar o podcast, né? Porque tem bastante podcast hoje em dia. E daí tem um poema que a gente gosta bastante, que a gente já leu aqui no primeiro episódio, né? O da Cris Arcangelo, que é do Theodore Roosevelt, que chama The Man in the Arena. Que resumidamente fala assim, o crédito não pertence para quem tá na arquibancada, tal, para quem tá assistindo. Uhum. O crédito pertence àqueles que estão na arena com a cara cheia de areia, suja de sangue e tal, né? Então, o crédito pertence a quem tem skin in the game, né? Eu gostei do que uma nossa amiga que vai vir aqui no Na Arena escreveu hoje. Eu nem contei pra ela, mas ela já conhecia, ela falou assim, afinal, não é o crítico que importa, é quem se coloca na arena. Exatamente. E diria mais, né? Tem até você compartilha de vez em quando o Goldman Sachs Elevator lá. Sim. E daí tem uma frase lá que fala assim, as vaias vêm sempre dos piores assentos da arquibancada. Exato. As vaias sempre vêm dos assentos mais baratos. Eles são mais ácidos ainda. Eu vou fazer um contraponto aqui, porque eu sou Corinthians, né, cara? E quando eu ia no Pacaembu, era da Gaviões ali que a gente gritava pra empurrar o Corinthians. Eu falava que era a turma do amendoim, porque o cara que tava na numerada ficava só enchendo o saco. Porra, vamos empurrar o timão, meu. Tava lá. E aí o nosso podcast chamado Na Arena,
traz muito essa ideia. Então, a gente queria saber quando aconteceu o momento pra você que você decidiu ir pra arena. O momento que você falou assim, cara, vou tomar risco, ao invés de trabalhar pros outros, quero gerar emprego. Então, não precisa contar exatamente sua história até hoje, né? Porque senão a gente vai... 3 dias você tem muita coisa, mas conta o seu day one ali na arena. Tá, na verdade, eu acho que eu nunca... Pra falar que nunca, eu tive um estágio obrigatório, né? A gente estudou na GV e era obrigatório ter o estágio. E daí eu fui fazer o estágio numa corretora chamada Link. Mas eu fiz assim, 6 meses e no dia que deu 6 meses eu já... regulatórios lá pela nossa querida FGV, eu já pedi as contas. E eu, de certa forma, eu comecei a empreender com recursos da família, né? Fazendo Family and Friends num clube de investimentos, né? Depois eu conheci algumas pessoas que tinham ações e comecei a empreender também através do aluguel de ações e ganhava uma comissão, coisa que todos os corretores fazem hoje. Eu fazia lá em 2006, né? Era um mercado que ninguém conhecia, tinha que explicar o que era a resolução do Banco Central de aluguel de ações. E depois aquele clube eu transformei num fundo de investimentos. Então eu nunca tive, vamos dizer assim, na arquibancada, né? Eu sempre tive... Já foi logo pra arena sempre. Obviamente que quando a gente pensa em empreendedorismo, a gente pensa numa empresa que contrata muita gente, né? A gente pensa, às vezes, no Facebook. Mas, na verdade, a gente estava empreendendo dentro do mercado de capitais, quase como um autônomo encontrando spreads por aí, juntando pontas e ganhando uma comissão quando fazia isso no aluguel de ações. Eu tinha um trabalho educativo e tal, e, era muito bom para o cliente, porque eu, basicamente, pessoas que não conheciam a figura do aluguel de ações, eu falava, você tem isso e dá para ganhar 1 milhão por ano. Se eu trouxer 1 milhão, posso ficar com 200? Era essa. Então, o cara falando, tá bom, se você conseguir, vai lá. Né? E a gente conseguia. Isso aí durou pouco tempo, mas foi o meu capital inicial, vamos dizer assim. E depois transformei no fundo, vendi minha participação para os outros sócios do fundo, né, da 7 aqui que vocês falaram anteriormente. E para mim eu tinha, entre aspas, me aposentado. Eu não tinha nenhuma perspectiva de voltar a trabalhar, isso com 30 anos, em 2014 para 2015. Né? Só que eu não aguentei muito. Depois de 3 meses eu já estava procurando coisas para fazer, e daí eu, como analista, tinha percebido que negócios relacionados à internet tinham características de bons negócios, conseguiam crescer sem necessidade de capital, e se um modelo de negócio for bom, consegue ter uma margem interessante. E eu fui procurar negócios de internet com intersecção ali com investimentos, que sempre foi minha paixão. Né? E fui ver alguns modelos de negócios que eram muito criadores de valor para o cliente lá fora. Eu falei, poxa, não tem ninguém fazendo isso no Brasil. Vou dar nomes aqui. Em que ano, mais ou menos? 2016. 16, né? Eu fiquei quebrando cabeça ali em 2015, o que eu vou fazer, não sabia o que fazer, mas estava lá procurando. E quem me bancava eram os meus investimentos, né? Que pagavam dividendos e tal. Aliás, nos 2 primeiros anos da Suno, eu sequer ganhava salário. Eu sempre vivi dos dividendos ali. Então... Isso aí também é uma outra coisa que foi importante. Isso permitiu a gente sempre reinvestir e estar sempre crescendo, né? Isso nunca pagou dividendos. Mas essa foi um pouco a minha história, assim, de um empreendedor dentro do mercado de capitais, que tem muito mato alto no Brasil, tem muita ineficiência, muita taxa alta, né? Deputado, o custo estimado do Petrolão foi de 62 bilhões pela Polícia Federal, a última vez que eu vi esse dado. Talvez seja mais, talvez seja menos. Os maiores escândalos de corrupção da história da humanidade. Sim, 62 bilhões de reais. Só que isso aí foi no período do quê? De 5, 10 anos, 7 anos, sei lá por aí. Detalhe. O que nós, brasileiros como um todo, deixamos em ineficiências de investimento é o equivalente a um Petrolão por ano. Dinheiro na poupança, que podia estar no CDI, dinheiro que tem 1 trilhão de reais em fundos de previdência, VGBL, PGBL, cobrando taxas de administração muito acima do que deveria ser cobrado, etc. Você vai sobrando todas essas ineficiências, a gente deixa aí um Petrolão só na parte de investimentos aí para o sistema bancário. Tem um potencial bancário. enorme, então, ainda. Mesmo que pulou de 500 mil para 5 milhões de pessoas na Bolsa, o potencial é gigantesco. Sim, e acho que nossa missão lá é, de certa forma, acabar com esse mato alto.